de janeiro até dezembro. E se eu te disser que é possível montar uma carteira que te pagará dividendos em dólar todos os meses do ano, sem exceção, diretamente na sua conta na corretora? Faz sentido? Bom, eu sou o Lucas Pires, eu sou analista CNPI e nesse vídeo eu vou te provar e montar junto contigo uma carteira real, com ações reais, de ativos que se complementam, trazendo então uma carteira que vai te pagar dividendos em dólar todos os meses de um ano. E o melhor, de forma simples e estratégica, sem enrolação, então vem comigo até o final desse vídeo. Aquele mito de que apenas os gringos ou os milionários conseguem investir na bolsa americana já acabou faz tempo, e eu já provei isso para vocês inclusive em vídeos antigos aqui do canal. Qualquer brasileiro hoje consegue comprar ativos e empresas listadas na bolsa americana. Então, assim como eu, você também pode ser sócio de grandes empresas a nível global, como a Microsoft, a Apple, a Amazon e o próprio McDonald's. E o melhor de tudo é que entre todas essas possibilidades, mais de 6.000 empresas listadas na bolsa americana, existem aquelas que pagam dividendos todos os meses e também aquelas que pagam trimestralmente ou a cada 4 meses, mas que dentro de uma carteira elas se complementam. Juntando todas essas informações, assim como a confirmação de que empresas podem pagar dividendos com constância, de forma previsível e na moeda mais forte do mundo, é muito nítido que a gente precisa, no mínimo, dar uma atenção nesse nicho, que são os dividendos em dólar em grandes empresas a nível global. Bom, e como funcionam esses pagamentos de dividendos nos Estados Unidos? Bom, antes de qualquer coisa, é muito distinto aqui do Brasil, tanto em questão de tributação quanto em questões de periodicidade. Enquanto aqui no Brasil a maioria, não todas, das empresas pagam dividendos a cada 3, 6 ou até uma vez por ano, lá nos Estados Unidos é muito comum que as empresas paguem dividendos de forma com uma periodicidade inferior. Ou seja, existem várias empresas que pagam todos os meses e a maioria daquelas grandes empresas que geralmente pagam bons dividendos pagam trimestralmente, ou seja, a cada 3 meses. E com isso, caso você consiga montar um portfólio com essas empresas de uma forma estratégica e estruturada, você conseguirá tranquilamente ter empresas na sua carteira que vão te pagar dividendos a cada mês. Ou seja, a empresa que paga em janeiro e em junho, você coloca ela dentro de uma carteira com uma empresa que vai pagar em fevereiro e em agosto. Ou seja, elas se complementam e aí todo mês você vai ter dólar pingando na sua conta. Vamos começar aqui com um exemplo prático. Você provavelmente deve conhecer a Coca-Cola e também a PepsiCo, que é a dona da Pepsi, a maior concorrente aí da nossa querida Coca-Cola. Bom, a PepsiCo ela tem uma periodicidade diferente da Coca-Cola, ou seja, a gente consegue encaixar ambas dentro de um mesmo portfólio. Enquanto a PepsiCo vai pagar nos meses de janeiro, março, junho e setembro, a Coca-Cola vai pagar nos períodos de abril, julho, outubro e dezembro. Ou seja, elas conseguem se encaixar e nesse exemplo que eu te dei só faltaria aí, por exemplo, fevereiro, maio, agosto e novembro. Mas daí eu vou deixar esse ponto para depois que a gente vai montar essa carteira junto, não se esqueça disso. Bom, e como escolher essas ações? Qual critério a gente define para escolher boas ações e empresas que vão pagar dividendos, mas que, claro, sejam boas empresas? Eu já começo falando que não adianta ficar olhando para quem paga mais. Ah, o dividend yield é mais elevado, dessa eu vou comprar. Não, a gente precisa não só olhar para quem paga bem, mas também para quem paga sempre, ou seja, uma periodicidade de pagamentos sempre confiável. E aí, eu preciso citar 2 termos que você precisa conhecer antes de investir em empresas de dividendos nos Estados Unidos. O primeiro deles é os Dividend Aristocrats, ou seja, são aquelas empresas americanas que aumentam, não é que pagam, tá? É que aumentam, isso é muito melhor do que apenas pagar, os seus dividendos há mais de 25 anos. Ou seja, se estamos em 2025, desde 2000 pelo menos, essas empresas vêm pagando, mas não só pagando, aumentando também o valor do seu pagamento em dividendos. Ou seja, naturalmente, são empresas perenes que vêm crescendo o seu lucro desde 2000 pelo menos. E o segundo termo é as Dividend Kings. Se as aristocratas são boas, as Kings são melhores ainda. Por quê? As Dividend Kings pagam e crescem os seus dividendos há mais de 50 anos. É uma lista bem grande, inclusive, tá, turma? Não são poucas empresas que
tem esse feito. Acredito aí que no Brasil provavelmente você nem encontre esse tipo de empresa, mas lá nos Estados Unidos, por incrível que pareça, isso é normal. E aqui você vai encontrar empresas em grande maioria perenes e super fortes. Citei a Coca-Cola agora, por exemplo, e vou citar também a Johnson & Johnson, a Procter & Gamble, empresas que são reconhecidas a nível global e que possuem a confiança praticamente do mundo inteiro. E aí, vamos lá, vamos montar essa carteira de fato? Vem comigo que eu vou te passar algumas dicas que você precisa ter na hora de começar a montar essa sua carteira. Bom, turma, como eu estou forte no exemplo de Coca-Cola, eu trouxe até vocês aqui nessa primeira dica para vocês começarem essa jornada. Acessem o site dividend.com e aqui vocês encontrarão informações preciosas na hora de investir em empresas com foco em dividendos, tá? Então, aqui eu já usei o exemplo principal que estamos usando desde o começo do vídeo, que é a Coca-Cola. O ticker dela é KO, ok? E aqui embaixo nós temos algumas informações que considero extremamente relevantes, tá? Antes de qualquer coisa, nós podemos ver aqui o payout. Para quem não conhece, o payout é a porcentagem do lucro que a empresa distribui. Ou seja, empresas grandes e gigantes como a Coca-Cola pegam o seu lucro e não tem muito mais para onde investir. Eles já praticamente conquistaram o mundo completo. E aí, para atrair investidores, eles distribuem boa parte desse valor em dividendos. Então, a Coca-Cola distribui mais de 60% aqui, então, dos seus lucros em forma de dividendos, ou seja, uma baita distribuição em cima de um lucro que sempre e geralmente é muito forte e grandioso, tá? Aqui embaixo nós temos a informação principal também, que eu acabei de citar, que ela é uma Dividend King, ou seja, ela cresce o seu pagamento em dividendos há mais de 50 anos, tá? E aqui o site comprova que além de ser mais de 50, ela ainda tem um troco, uma sobra, ou seja, são 64 anos de crescimento no seu pagamento de dividendos. E logo aqui embaixo, turma, a gente tem a frequência, a periodicidade aí do pagamento de dividendos da Coca-Cola. Assim como eu já dei o exemplo, ela paga 4 vezes por ano, ou seja, é uma frequência que é trimestral, tá? Esse termo que vocês estão vendo aqui sublinhado é o trimestral. Descendo mais um pouco aqui nesse site, vocês ainda conseguirão ver informações relevantes como o preço, como o market cap, né, quanto a empresa vale, pouquinho, né, 305 bilhões de dólares, tá? Aqui nós temos o dividend yield 2,86%, mas aqui embaixo temos alguns dados curiosos, digamos assim, que eles chamam de ratings, né? Primeiro 64 anos, né, crescendo dividendos, que é um número bem expressivo, ok? 2,88 aqui que é o dividend yield. Aqui informações do beta e aqui embaixo também eles fazem uma média dos analistas e de acordo com a média existe ainda aí um upside de 12% nos preços das ações, tá? Então algumas informações aí que também podem ser levadas em consideração, beleza? Mas aqui embaixo nós podemos observar também os próximos pagamentos. Como eu disse, essas empresas são previsíveis, então o site aqui já adianta pagamentos lá de 2027, beleza? O valor claramente será atualizado, tá? A empresa ainda não divulgou, então eles atualizam isso com o tempo. Porém, vocês podem ver aqui, ó, duas bolinhas cinzas. Primeiro do 4 em abril foi pago e primeiro do 7 agora no mês de julho também foi pago, tá? 51 cents de dólar. Próximo pagamento dia 29 do mês 7, beleza? E aí, aqui a projeção aí dos próximos pagamentos. Outro site, turma, que eu trouxe aqui como curiosidade, como dica para vocês, é um site muito mais analítico do que o dividend.com, que é o Stock Rover, tá? Isso aqui é um site para você analisar de cabo a rabo uma empresa, então foque mais lá no dividend.com, aqui é mais complexo, digamos assim, mas nós podemos ter uma percepção bem bacana aqui sobre as empresas. Continuando no exemplo aqui de Coca-Cola, tá? 2021, nós tivemos um pagamento aqui de 1,68, 2022 1,76, 1,84 em 23 e 1,94 em 24. Em 2025, apenas 2 pagamentos com $1,02 e previsão aí para chegarmos em 2,04. E o legal é que aqui no fundo a gente consegue visualizar a variação no preço das ações, tá? Claramente isso aqui é um curto prazo, né? 5 anos, médio prazo, digamos assim, uma variação crescente, mas nem tanto, dito que, como eu já disse, é uma empresa que não tem muito mais para onde crescer.
Então a variação dos seus preços costumam ser menos voláteis, comparado às grandes empresas Big Techs, por exemplo, porém com um crescimento sempre que quase constante, tá? Então aqui nessa época aqui, ó, começo de 2021, 2020, é 60 dólares e hoje aproximadamente 72, 71 dólares aqui, tá bom? Descendo mais um pouquinho aqui a gente consegue visualizar os pagamentos, né, listados aqui de forma mais detalhada, tá? Então aqui em 2021 nós tivemos aqui a data X, né, que é quando você precisaria ter posição para receber os valores, e aqui a data de pagamento. Vocês podem visualizar aqui, ó, que as datas de pagamento coincidem com mês 4, mês 7, mês 10 e mês 12. 2022 mesma coisa, 23 mesma coisa, 24 mesma coisa e 25 aqui mais uma vez acontecendo da mesma forma. Ou seja, uma empresa previsível que aumenta os dividendos e ainda praticamente grita para o mundo todo quando que vai ocorrer esses pagamentos, dando total transparência aos seus acionistas. E aqui, por fim, o que vocês tanto gostariam de ver. Montei não só uma, mas duas carteiras supostas, tá? Para que a gente possa observar como a gente pode correlacionar e encaixar ativos que pagam em meses distintos, tá? Então, aqui na coluna selecionada nós temos uma carteira e aqui outra carteira, tá? De forma bem simples aqui e objetiva, tá, turma? Então, aqui na primeira carteira nós temos a Cisco, tá? Empresa de sistemas, pagando em janeiro, em abril, julho e outubro. Um pagamento aqui bem simétrico, né? A cada 3 meses, certo? A mesma coisa aqui para a Abvai, empresa do segmento de saúde lá nos Estados Unidos, pagando em fevereiro, em maio, em agosto e em novembro. E para fechar os outros meses que faltaram, a UNP, tá? Que é a União Pacífica, empresa que trabalha através de trens, trilhos, ferrovias, tá? No setor americano ali, praticamente com foco em logística, tá? Então nós temos aqui em março, junho, setembro e dezembro, ou seja, com apenas esses 3 ativos repetidos aqui, vocês podem verificar a cada 3 meses, nós conseguimos montar uma carteira que te pagará dividendos a cada 3 meses, todos os meses consecutivamente, sem falhar um único mês, com bastante previsibilidade e transparência, tá? E aqui do lado eu montei uma carteira com ativos que pagam não de forma tão simétrica, porém que dá para encaixar da mesma forma, só para vocês verificarem que dá para fazer o encaixe com diversas empresas, diversos setores, tá? Isso aqui não é uma carteira diversificada, só montei porque no exemplo que eu dei anteriormente nós tínhamos PepsiCo, que é dona da Pepsi, e a Coca-Cola, tá? KO, conforme todos os exemplos que eu dei anteriormente. Então aqui nesse exemplo nós temos em janeiro, PepsiCo, em março, PepsiCo, junho e setembro, tá? Em fevereiro nós teremos a Procter & Gamble, maio, agosto e novembro. E para fechar, tá? Nós teremos aqui nos meses de abril, julho, outubro e dezembro as ações da Coca-Cola, tá? Que pagam de acordo com esses períodos, ou seja, 2 carteiras que não são recomendações diretas de compra, tá? Uma análise vai muito além disso aqui, porém são 2 carteiras de forma práticas elaboradas para pagamentos de dividendos todos os meses, ou seja, a cada mês você terá essa receita oriunda em dólar através do dividendo das suas empresas. E reforço mais uma vez com veemência que montar uma carteira com dividendos, assim como eu fiz ali no exemplo, não é um passe de mágica, não é só você ir batendo ali em cada mês ali, ela pagando dividendos eu vou comprar, não. Você precisa de uma análise, você precisa de um estudo, você precisa conhecer a empresa que você está comprando. As aristocratas e as dividend kings são boas referências para começar, tá? Mas reforço mais uma vez, estude, não compre só porque está pagando dividendos ali de qualquer forma. Além disso, compre ações de setores que tragam uma diversificação eficiente para a tua carteira. No exemplo que eu dei, nós temos PepsiCo e Coca-Cola. Fiz isso propositalmente para compararmos ativos de empresas que são semelhantes. São empresas de consumo defensivo, ou seja, nicho ali, que um segmento, um setor que vai ser totalmente defensivo, assim como o próprio nome já diz, mas que se você colocar 2 empresas desse mesmo setor na sua carteira, a diversificação perde eficiência.
Então é esse ponto que eu chamo bastante a sua atenção na hora de comprar. Estude e saiba o que está fazendo. E se você quiser ir além e montar uma carteira completa, com estratégia de entrada, preço-alvo, rebalanceamento, o link da minha consultoria está lá na descrição. Então, agora, de forma prática e objetiva, você aprendeu a montar uma carteira diretamente nos Estados Unidos com ações que vão te pagar dividendos em dólar todos os meses. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo também, se puder ativa o sininho para a gente poder te mandar notificações aí assim que sair vídeo novo, e comenta a tua opinião. E caso você tenha qualquer tipo de dúvida, os comentários são o caminho perfeito para que você possa tirá-las. Eu, Lucas, particularmente vou responder todas uma por uma. Muito obrigado por ter ficado até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Até breve.